amém? E eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos ler 3 versículos, mas você vai deixar a tua Bíblia aberta no capítulo 17 de 1 Samuel. Nós vamos folhear alguns textos dessa mensagem. Meus irmãos, eu estava preparando uma outra palavra até terça-feira da semana passada. Terça-feira aqui na hora do culto, o Senhor mudou a mensagem. Eu nem sabia que eu ia ministrar hoje. Eu tinha um compromisso para hoje, mas Deus conhece todas as coisas. E o Senhor mudou essa palavra. E eu tenho certeza absoluta que ela vai servir para uma pessoa aqui dentro. Amém? Eu peço que você desarme o seu coração, desarme o seu espírito, receba a porção que o Senhor tem para a sua vida nessa noite, porque Ele já falou comigo, Ele já tratou a minha vida, e é bom a gente lembrar dessas histórias, tá? Quando eu estou assim meio morocochô na fé, eu vou para os hinos de fogo. Indo para os hinos de fogo, você já vai para a palavra. Indo para a palavra, você já vai para a oração, ou vice-versa. Mas morocochô eu não fico. Morocochô eu não fico. Eu não fico. Ontem eu ouvi de um pastor ali na casa de refúgio. Ele falou assim, não lembro se com essas palavras, mas ele falou: Deus tem sempre um tempo novo para nós. Suba de nível, meu irmão. Suba de nível. Não fique no mesmo nível. A gente deseja tanta coisa na nossa vida. Tanta coisa a gente deseja. Você está num cargo na empresa, você deseja outro. A gente deseja muita coisa, mas poucas coisas nós desejamos. Poucas vezes, aliás, nós desejamos subir o nosso nível espiritual. E o convite do Senhor, do Espírito Santo para nós: vamos subir de nível. Vamos subir de nível. Chegou o tempo de nós subirmos de nível. Chega de comodismo, chega de mesmice, chega de frieza. O frio, o morno, ele é uma mistura do quente com o frio. Sim ou não, pastor? Ele se torna o quê? Morno. Você pega uma água gelada com uma água quente, mistura ela e vai tomar, para ver se você toma. Não consegue. E o morno, ele é vomitado da boca do Senhor. Não sou eu que estou falando isso não. É a palavra que diz isso, amém? Então vamos ler aqui, eu vou aproveitar que você está de pé. Nós vamos ler em 1 Samuel capítulo 17, versículo 46, 47. Aliás, 45, 46 e 47. Todos encontraram o primeiro livro de Samuel. Se você não encontrou, pode ir colocando seus olhos aqui na tela. Eu estou na NVI, nova versão. É uma versão mais contemporânea, mas não tem problema. Se a sua versão for diferente, o contexto da palavra é o mesmo. Diz assim, palavras de Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem a mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, e às aves dos céus, e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. 47, mesmo versículo, vamos repetir. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler esse texto aqui. 1 Coríntios 15, versículo 57. Diz assim a palavra do Senhor: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém?
Você pode repetir esse versículo junto comigo? 1, 2, 3. Glória a Deus. Agora eu peço que você coloque a palavra do Senhor aí sobre a sua cadeira e aplauda ela. Ela é digna de toda aceitação. Aleluias. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Que momento único, Senhor, na minha e nas nossas vidas, onde nós temos o privilégio de te ouvir nessa noite, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Pode sentar, meu irmão. Eu coloquei um tema para essa mensagem. Esse é um dos textos mais conhecidos da palavra. Tenho certeza absoluta. E eu quero já te perguntar nessa noite: quem não conhece a história de Davi e Golias? Quem não conhece? Tem alguém aqui que não conhece a história de Davi e Golias? Acho que ninguém, né? Se você já botou o pé dentro de uma igreja, você já ouviu falar de Davi e Golias. E eu coloquei um título nessa mensagem que Deus falou comigo: tenha pressa de vencer. Tenha pressa de vencer. Amém? Irmãos, nós estamos diante de uma passagem das mais conhecidas, um texto bíblico dos mais conhecidos. A qualquer criança, se ela já tem um entendimento, ela já ouviu falar e ela sabe dizer alguma coisa de Davi e Golias. E você que conhece assim como eu vou te lembrar um pouquinho mais nessa noite. É igual eu falei, quando eu estou morocochô, eu vou para esses textos bíblicos que eles me renovam. E eu tenho certeza que na sua vida acontecerá a mesma coisa se você fizer a prática disso. Talvez você e eu precisamos ouvir novamente, como eu precisei ouvir novamente. E eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui diferente. Amém? Amém? Vou contextuar um pouquinho, para você entender um pouco, para nós não termos que ler muitos versículos. Quem era Davi? O filho caçula de Jessé. De 8 irmãos, Davi era o menor, era o mais novo. O escritor de vários salmos, eu anotei alguns aqui: o 3, o 4, o 6, o 8, o 18, o 23, um dos mais lidos, o 34, o 51 e por aí vai. O maior rei que Israel já teve. Nesse texto aqui do capítulo 17 de 1 Samuel, os 3 irmãos de Davi, Eliabe, Aminadab e Samã, eles eram soldados do rei Saul, serviam o exército de Saul. Quem foi Saul? O primeiro rei de Israel. Davi, ele não era um homem de guerra, ele era um pastor de ovelhas. Todos nós sabemos disso. Ele cuidava lá no campo das ovelhas do seu pai. Por isso que ele escreveu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ele sabia o que ele estava falando. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Um dos salmos mais lindos e mais citados. Ao contrário disso, os irmãos de Davi eram homens fortes, guerreiros, habilidosos para a batalha. Mas Davi, quem era Davi? Lá nas ovelhas, junto com elas, cheirando a ovelha. Davi cantava, Davi adorava, Davi tocava a sua harpa, Davi entoava louvores ao Senhor, enquanto ele estava lá olhando as ovelhas do seu pai. Davi se tornou um adorador. Aleluias. E nesse cenário aqui, os filisteus, o maior inimigo do povo de Israel, já lutava uma batalha imensa, intensa, de dias, neste campo aqui. De um lado ficava o exército de Israel, do outro ficava o exército dos filisteus, e no meio deles, desses dois exércitos, um vale. Nunca na história do povo de Deus houve vitória de Israel contra os filisteus, contra esse exército inimigo, nunca. Até esse dia, Aqui, meus irmãos, se você voltar um pouquinho no capítulo 15 de 1 Samuel, você vai ver que aqui, nesse contexto, Deus já tinha rejeitado Saul. Capítulo 15, por que Deus rejeitou a Saul?
por causa da desobediência deste rei, o primeiro rei de Israel. Até eu fiquei pensando sobre isso. Talvez ele, nesse momento, como ele foi o primeiro rei, não havia, sabe assim, um histórico. Talvez Saul ficou meio perdido, mas mesmo assim, sem uma experiência, Deus levantou Saul, e era para Saul ter dado certo. Mas Saul, por causa da desobediência, ele foi rejeitado por Deus. E nesse contexto aqui também, do capítulo 17, o espírito mau já atormentava Saul. Capítulo 16, Deus mandou o profeta Samuel ungir a Davi. Samuel, vai lá, eu vou levantar outro rei, eu já escolhi outro rei. Pega o vaso de azeite e vai ungir. Aí Samuel disse para o Senhor: eu não posso fazer isso, porque se Saul souber disso, ele vai me matar. Aí o Senhor fala para Samuel: então faz assim, faz um sacrifício, um holocausto, e na hora do sacrifício, você vai e unge a quem eu te mandar. Lá vai o profeta Samuel com o vaso de azeite, chegou na casa de Jessé, mandou chamar os filhos de Jessé, e foi entrando todos, e cada um que entrava, despertava no coração do profeta Samuel: é esse. E o Senhor falava: não é esse, é esse. Homens fortes, valentes, é tanto que 3 deles lutavam, era do exército de Saul. Não é esse, não é esse. E Samuel até talvez ficou pensativo: mas como não? O homem tem todas as características para ele ser ungido. E o Senhor falou para Samuel: Samuel, eu não vejo como os outros veem. Vocês veem a aparência, e eu vejo o coração. Aleluias. Aqui já tem uma grande característica de Davi. Aí no capítulo 13, no versículo 13 do capítulo 16, quando já tinha passado todos os irmãos, os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, aí o profeta Samuel chega para Jessé e diz assim: estão todos aqui? Aí Jessé lembrou de Davi. Não estão todos, tem um que está lá no meio dos matos, cuidando das ovelhas. Você já deve ter ouvido muitas dessas pregações. Ninguém se senta na mesa enquanto você não chegar. O escolhido de Deus, ele não tem escolha. Pode passar o tempo que for, no tempo determinado para o Senhor, pelo Senhor, Deus vai cumprir seus propósitos. E aqui no versículo 13, o profeta Samuel derrama o azeite sobre Davi. Davi chega pequenininho. A palavra diz que ele era bonito, ruivo, bonito, com uma boa aparência. Porém ele não tinha uma estatura grande, ele era uma estatura média. Mas a Bíblia tem várias referências. Ele falava bem, ele tocava bem, ele era um jovem bonito. Apresenta-se Davi ali e Samuel unge ele. Só que nesse momento da unção, Samuel não toma conta do trono ainda. Para onde ele volta? Novamente para cuidar das ovelhas. Ninguém queria isso, né? No versículo 14, aqui do capítulo 16, Saul manda chamar Davi para tocar. Aqui Davi já está servindo a Saul. Capítulo 16, verso 14, Saul manda chamar Davi. Por que Saul mandou chamar Davi para tocar para ele? Porque ele ficou sabendo que um dos filhos de Jessé, um jovem, tocava bem, falava bem. Se você ler aqui o versículo 14 do capítulo 16, você vai ver que a palavra diz assim. Desculpa, irmãos, é o 14. Saul manda chamar Davi para tocar a harpa, por ele se sentir melhor. Aliás, capítulo 16, versículo 17. Encontre alguém que toque bem e traga-me aqui.
Aí o 18 diz: um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência. E o mais importante, o Senhor está com ele. Versículo 18: o Senhor está com ele. De todas as características de Davi, não é tão bom investir no seu talento? Sim. Se você sabe tocar e precisar fazer uma aula de música, se você sabe cantar e precisar fazer aulas de canto, faça. Mas o mais importante é que não falte a presença. Porque muitas pessoas têm uma boa performance, mas a presença do Senhor está longe. É só palco. É só palco. Como Davi se preparou para esse momento? Eu estava pensando sobre isso. Enquanto ele estava lá nas ovelhas, ele dedilhava a sua harpa. Quantos louvores Davi não cantou no secreto? No meio dos matos lá, só ele e Deus. Ele adorava o Senhor, cantava louvores ao seu nome. Quantas vezes Davi deve ter dobrado os joelhos lá no meio das ovelhas para orar ao Senhor? Era aqui que Davi estava se preparando para esse grande momento. Aleluias. Davi adorava, meus irmãos. Ele era um adorador por excelência. E aqui eu aprendo uma lição que eu estava conversando com a irmã Regina na quinta-feira. Que não dá para separar a nossa vida cotidiana com a nossa vida espiritual. Não dá para eu ser alguém durante o meu dia e quando eu entrar aqui na igreja ser outra pessoa. A minha vida física e a minha vida espiritual, a sua vida física e a sua vida espiritual, elas têm que caminhar juntinhas. No meu trabalho eu tenho que ser um adorador. Na faculdade você precisa ser um adorador. Eu não posso durante o meu dia falar o que eu quero, pensar o que eu quero, se eu carrego a presença do Senhor. Quando eu estou dentro de uma academia, eu preciso ser um adorador. Não dá para separar os dois mundos. O que eu sou em um vai refletir no outro. O que nós fomos em um vai refletir no outro. Não dá para ser duas pessoas. Não dá para ser duas pessoas. Nós precisamos que as pessoas vejam Cristo em nós. Como aquele homem que falou para Saul: eu conheço o filho de Jessé. Eu conheço o filho de Jessé que carrega a presença. E Davi tinha a resposta através da sua harpa. Porque quando ele dedilhava aquela harpa, o espírito mau saía de Saul e aquele grande rei sentia paz. As pessoas que tiverem em nossa volta, as pessoas que conviverem conosco, precisa viver Cristo em nós, precisa notar a presença de Jesus em nós. Elas precisam ver o Espírito Santo em nossa vida. Não dá para ser diferente disso. Aleluias. E aqui no capítulo 17, meus irmãos, nós estamos num cenário de guerra. Conforme eu disse, de um lado os filisteus, do outro o povo de Israel, e no meio desse cenário um vale. Na vida de qualquer um que está aqui nessa noite, qualquer um de vocês, e a minha vida também, que estamos aqui nessa noite, nós já vencemos grandes gigantes na nossa vida, sim ou não? Eu tenho certeza absoluta que se nós tivéssemos um tempo aqui para conversar, eu ia ver cada gigante que já foi derrubado aqui por essas pessoas que estão em minha frente. Quantas batalhas nós já vencemos. Aleluias. E o que são gigantes, meus irmãos? É tudo aquilo que parece ser maior que eu e que você. É tudo aquilo que nos intimida. Tem gigantes fora e tem gigantes dentro de nós. Tem uns que nós mesmos criamos. Sim ou não? Sim ou não? Sim.
através do medo. Eles vêm como fantasmas, nos assustam. Vou te dar um exemplo simples de um. Medo de dirigir. Estou falando alguma coisa a mais? Tem pessoas aqui que têm desejo de dirigir, tem condição de ter um carro, mas tem medo de dirigir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E tem habilitação. Enfrente esse medo. Tire a sua carta de motorista e vai ser livre, liberto. Porque se existe uma liberdade, é você pegar um carro, se você tem condição para isso, e fazer tudo o que você precisa de carro. Eu não vou nem perguntar se tem alguém aqui que tem medo de dirigir. Mas em nome de Jesus eu profetizo nessa noite. Esse medo vai cair por terra em nome de Jesus. Aí você pode dizer, não, eu estou velha já. Esses dias eu falei que não, né, irmã Regina? Falei, irmã Regina, tá aí, o teu esposo precisa da senhora, irmã Regina. Né, seu Juca? Já pensou a irmã Regina dirigindo para o senhor confiaria? Confia que ela é uma mulher de Deus. A Sheila, a Martinha do Claudinho, essa Martinha aqui, em nome de Jesus, você vai vencer esse medo. É na prática que você vai vencer. É praticando que você vai vencer. Eu lembro quando eu peguei um carro para trabalhar com carro. Quem me guiava? Pastor André. Lembra disso, pastor? Acho que não lembra não. Perguntava para ele um dia antes, pastor, como que eu faço para eu chegar em tal lugar? Lembra disso, pastor? Nessa época não tinha GPS não, viu? Era o livrinho. Quem é da época do livrinho sabe disso. Eu não sabia ler o livrinho, o guia. Sabe quanto custava um GPS de aparelhinho? O preço de um computador hoje era caríssimo. Eu comprei um, tirei dos rins para comprar um. Sabe, tirei da onde não tinha para ter um, porque eu trabalhava na rua. Mas quem me ajudava, o pastor André. E eu me perdia. E quando eu ia perguntar nos postos de gasolina, Deus me mostrava quem estava me ensinando errado. E ainda sentia vontade de no próximo posto perguntar, e as coisas clareavam para mim. A primeira vez que eu saí da minha casa para ir trabalhar de carro, eu fui ali para a Inconfidência Mineira. Cheguei lá, sentei e tomei água com açúcar, o dono da loja me deu. Mas é um medo que nós precisamos vencer, em nome de Jesus. Eu estou dando um exemplo simples, mas tem um monte de coisa que nós precisamos vencer. São gigantes que nós não podemos deixar eles nos paralisar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluias. Vença, meu irmão, vença seus gigantes. O Senhor te diz hoje: gigantes, eles não nascem. Eu e você, para vencer um gigante que seja maior do que nós precisamos nos sentir maior do que eles. Sabe aquele ditado que a gente sempre repete? Não diga para o seu problema. Não diga para o seu problema. Me ajuda a pensar. me ajuda. Ajuda a igreja. Não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Saiu! Glória a Deus! É isso! Diga para o seu problema que você tem um grande Deus. E os gigantes, hoje eu compartilhei isso. Os gigantes, eles não nascem. Eles são feitos na lágrima. Quantas vezes você venceu gigantes na tua vida? Você é um gigante, meu irmão. Lembra do que você já venceu? Isso aqui não é palavra de autoajuda, não. Eu não sou um coach, não. Eu estou lendo a palavra. Lembra do que você já venceu? Eles nascem nas lágrimas. A sua força nasce na lágrima.
E a sua força nasce dentro da força, dentro da luta. A sua força nasce dentro da luta. Aleluias. Gigantes para nós, meus irmãos, pode ser uma pessoa. Quantas pessoas nos desafiam? Meu Deus, se você vê amanhã um gigante mancando, foi um que eu não consegui derrubar por total. Já viu o ditado lá do leão? Se você vê um leão descabelado, é porque eu não consegui vencer ele na totalidade, mas é cada leão que você se depara durante o dia. Gigantes para nós pode ser uma pessoa. Estou brincando, tá? Pode ser circunstâncias. Um sentimento pode ser um gigante para você. Talvez você tenha um sentimento dentro de você que você não consiga vencer ele. Um ódio, uma mágoa. Deus é maior do que o ódio e do que a mágoa. E você pode perdoar e se sentir liberto e vencer esse gigante no poder do sangue de Jesus Cristo. Um trauma. Quantos traumas nós já vivemos na nossa vida? Uma doença. No dia 12 de fevereiro que eu peguei aquele diagnóstico na minha mão. Que gigante, meus irmãos. Que gigante eu tinha nas minhas mãos. Uma perda, uma decepção com alguém. Parece que nós nunca vamos vencer as decepções. Um luto. Tem gigantes que é um vício. Vícios nos jogos. Vícios na bebida. Vícios no cigarro, nas drogas. Não é um gigante para você. Maior do que esse vício é o nome de Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nome de Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje estão viciadas nesses joguinhos? Quantas pessoas destruídas? Eu fui para a Bahia com o Lucas e com a Thaís o ano passado. E eu fui na frente, eu fui num voo primeiro. Eu cheguei lá no aeroporto de Porto Seguro e fiquei esperando o Lucas e a Thaís e as crianças. Enquanto eu esperava por eles lá, eu me sentei. Um senhor bem velhinho sentou do meu lado, na mesma mesa que eu estava. O aeroporto é bem pequenininho. E ali ele começou a compartilhar algo da vida dele. Ele falou: filha, eu tenho uma filha que ela é casada há 8 anos. E o marido dela está tão viciado nesses joguinhos que parece tão inocente, que ele está vendendo tudo dentro de casa. Minha filha, desesperada, pediu o divórcio para não ter que se afundar junto com ele, com 2 crianças pequenas, porque ela viu esse gigante na frente dela, e ela talvez não tenha a força do Senhor para vencer isso. Mas você que está aqui nessa noite, você tem a força de um Deus, e você não precisa se submeter a isso. A bebida que te destrói, ao cigarro ou a droga que te destrói, em nome de Jesus, se levante hoje e passa por cima de tudo isso. Não na sua força, porque Davi declarou: as batalhas que eu vou vencer, que eu venço, elas são do Senhor, elas não são minhas. Faça como disse o apóstolo Pedro: lance sobre os pés do Senhor toda a sua ansiedade. Se esse gigante está trazendo para você mal, se essa situação está te causando transtorno, lance hoje aos pés do Senhor, e você vai ver as respostas dos céus na sua vida. Aleluias. Não deixa, meus irmãos, um pecado te aprisionar. O pecado aprisiona o homem, traz prisões, traz coleiras para o nosso pescoço. E quantas pessoas que se dizem cristão e vivem aprisionadas pelo pecado, algum pecadinho de estimação que você não consegue se libertar. Em nome de Jesus, crê na verdade, e a verdade te libertará. Aleluia, Jesus disse isso: crê na verdade, e a verdade te libertará. Aleluias. Hoje o Senhor me trouxe na terça-feira, quando o Senhor mudou essa mensagem, Ele me trouxe aqui para te dizer: não existem possibilidades para Ele.
Ah, essa batalha não é sua, meu irmão. Essa batalha é do Senhor, como disse Davi. Aleluias. Não sei o que você está enfrentando, se é alguma situação intransponível. Sozinho você não vai conseguir. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, não dá para levar as cargas da vida sem a ajuda de Jesus. É impossível. É impossível levar e vencer as cargas da vida com a sua força própria. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Aleluias. João 10:10, a palavra do Senhor diz que o ladrão veio roubar, veio matar e veio destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Romanos 10:13, a palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. E como vai invocar? Como vai invocar o nome do Senhor? Como invocar o nome do Senhor? Invocar não é apenas fazer uma oração. Invocar é clamar, é gritar, é insistir. Você será salvo, seja do pecado, seja das situações intransponíveis, seja da enfermidade, seja dos traumas, seja do desemprego, a porta que está fechada, seja dos vícios, seja de sentimentos ruins, seja de pessoas que te perseguem. Você vai vencer. Você vai vencer se você clamar o nome de Jesus. Eu creio no que eu estou te falando. Eu acredito no que eu estou te falando. Aleluias. O Lucas, quando eu estava ali sentado, o Lucas estava dedilhando aquele louvor que diz: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu orarei, porque quando eu oro, Deus se revela a mim. Eu vou orar. Canta aí, pastor. Eu vou orar, porque quando eu oro, se revela a mim. Que verdade. Eu vou buscar, quando eu busco, tu te revela a mim. Vai entregar os pontos? Vai entregar os pontos? Deus está te falando, vai entregar os pontos? Você chegou até aqui? Oh, aleluias. Aleluias. Como disse Davi, capítulo 17, versículo 47. Aleluias. 17, 47, volta aí. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará a todos vocês nas minhas mãos. Olha que declaração. Deus vai entregar os nossos inimigos nas nossas mãos. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Aleluias. Capítulo 17, versículo 4. 17, 4. Do 4 ao 10. Golias saiu durante 40 dias desafiando esse povo, o povo do Senhor. E ele falava assim: não precisa vocês lutar não, manda só um homem para lutar comigo e está tudo resolvido. Ele tinha certeza da vitória.
Aí eu te pergunto nessa noite, quanto tempo você está lutando contra esse gigante? Hoje pode ser o dia final. Hoje pode ser o dia final da tua luta, porque naquele dia era justamente o dia 40, eu não sei nem falar essa palavra, 40º? Não sei, cadê os inteligentes aqui de plantão? 40º, né? Era justamente o 40, o dia 40. O dia 40. O dia 40. Durante todo aquele tempo, Golias desafiava: manda só um homem, cadê os homens? Cadê os machos para me enfrentar? E nunca. Oi, pastor. E cadê? Cadê? Manda um homem para me enfrentar. No versículo 11, se você olhar aqui, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados, desesperados. Todo Israel ficou desesperado também. E aqui justifica o desespero de Saul, viu? Por quê? Porque nesse tempo aqui ele já não tinha a presença do Senhor, ele já tinha sido rejeitado. E sem a presença do Senhor, meus irmãos, o que nós somos? Nada. Somos fracos. Não prestamos. Sem a presença do Senhor, não há força em nós. Não importa se o gigante é grande ou pequeno. Sofrer com o Senhor, chorar com o Senhor, é melhor do que errar como Saul. Sofrendo com o Senhor, é melhor sofrer e chorar com Ele do que errar. Meus irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito. Aí nós vamos olhar para os gigantes da nossa vida e vamos dizer: você vem a mim. Aqui 45, você vem a mim. Você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você, Golias, desafiou. E Davi não era de guerra. E o que ele estava fazendo ali naquele momento, se ele não era da guerra? Sabe o que Davi foi fazer ali naquele dia final? Davi foi levar comida e saber dos seus irmãos, a mandado do seu pai. Ele chegou no acampamento, foi criticado pelo irmão dele. O que você está fazendo aqui, Davi? Com quem você deixou as ovelhas do pai? Aí Davi foi, conversou com outro, se aproximou de outro, ficou prestando atenção naquele ambiente. Aí o que Davi fez? Chegou mais perto. E aqui tem um ensino. Nós vamos fugir ou vamos chegar mais perto para enfrentar? Temos duas escolhas: ou fugimos ou chegamos mais perto para enfrentar. Quem carrega a presença do Senhor não cruza seus braços. Nunca. Quem carrega da presença do Senhor nunca vai cruzar seus braços. Capítulo 17, no versículo 23. O 22 diz assim: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. O 23, enquanto Davi conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou mais uma vez o seu desafio. E o que Davi aconteceu com Davi? Davi ouviu. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram, cheios de medo, mas Davi
Não fugiu. Não fugiu. Glória a Deus. Davi ouviu aquelas palavras e perguntou sobre a recompensa. Aí falaram para Davi: quem enfrentar o gigante e vencer, vai casar com a filha do rei e vai ser livre dos impostos, você e a sua família. E a gente sabe que toda vitória existe uma recompensa, amém? Toda vitória que nós ganhamos, ela existe uma recompensa. Aleluias. Aí no versículo 26 aqui do capítulo 17, eu estou fazendo essa manobra aqui dentro para a gente entender pelo texto bíblico. No versículo 26 do 17, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que recebe esse homem para matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Aí aqui na parte B, Davi usa uma expressão maravilhosa, que é o que a gente tem que usar de vez em quando na nossa caminhada, viu? Tem que dar uma sabe assim, de louco espiritualmente falando, e usar essas palavras. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso que vem desafiando o exército do Deus vivo? Quem é? Quem é esse desaliançado? Por quê? Porque Davi sabia muito bem o valor da circuncisão. Gênesis 17:10, 8 dias de vida era o sinal externo que todo homem precisava ter. Todo homem que pertencesse ao povo de Deus precisava ter o sinal externo de um compromisso espiritual. Isso quer dizer uma aliança com Deus. Era separado, consagrado a Deus a partir do 8º dia de vida. Davi sabia o que era isso. E quando ele olhou para aquele Golias, aquele gigante, disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse desaliançado? Quem é esse que não tem aliança, que vem confrontar o exército do Deus vivo? Aí hoje eu te pergunto aqui nessa noite: tem algum incircunciso desafiando você? Tem alguém aí desafiando? Tem, eu sei que tem. Somos desafiados a todo momento. Jesus. E essa aliança, meus irmãos, que fala da circuncisão, antes na antiga aliança, hoje na nova aliança, a circuncisão é a nossa transformação, é uma mudança de mentalidade. É aquele que se torna filho de Deus através do confessar de Jesus Cristo, crer no seu coração, carregar a presença pelo novo e vivo caminho, que Hebreus capítulo 10, versículo 19 fala: vocês vão adentrar o novo e vivo caminho. É essa nova circuncisão. Nós somos hoje circuncidados pela presença do Senhor sobre nós. Nós carregamos essa aliança com Deus. Quem aqui tem uma aliança com o Deus vivo? Eu tenho, você tem uma aliança com o Deus de Davi, com o nosso Deus. Aleluias. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 2, no capítulo 28 e 29. Nenhum incircunciso filisteu pode parar aquele que tem uma aliança com o Eterno. Ninguém pode nos parar, ninguém pode vir nos paralisar, ninguém pode nos apavorar, porque quem tem uma aliança com Cristo, graças a Deus, que nos dá vitória, por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Davi naquele momento se encheu de força. Aí Saul mandou chamar Davi. Versículo 32. Vamos olhar aqui. Davi disse a Saul. O 31 diz assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, quando ele diz: quem é esse incircunciso que vem afrontar o povo de Deus? E essas palavras chegou aos ouvidos de Saul. Aí Davi no 32 disse: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Aí Davi se propõe: teu servo
irá lutar contra ele. Teu servo irá lutar. Ah, meus irmãos, eu não sei você, mas eu me revisto de força. Eu me revisto de força quando eu vejo essas histórias. Eu não sou a mesma. Eu não enxergo as coisas da mesma forma. Quando eu ouço essas histórias bíblicas, porque eu creio na palavra. Quando eu lembro de Josué 6, das muralhas de Jericó. Aquelas muralhas eram a fortaleza em volta de Jericó, e Deus havia dito que ia derrubar, que o exército de Josué, do povo de Deus, iria possuir Jericó. É tão forte aquelas muralhas, tão largas, que a casa de Raabe estava em cima dela. E o Senhor mandou que eles dessem 7 voltas, e na última volta eles começassem a gritar, a clamar. Voltas, eles fizeram as primeiras voltas em silêncio, e a última volta era com louvores, era com som de trombetas. Mas eu tenho certeza absoluta no meu coração, que quem derrubou aquelas muralhas não foram os gritos daquele povo, foi a mão do Senhor. Foi a mão do Senhor que colocou as muralhas de Jericó em ruínas. E eu me revisto de força quando eu ouço isso. Quando eu vejo, quando eu leio, eu me revisto de forças. Impossível aos olhos humanos aquelas fortalezas caírem, mas elas foram ao chão, pela mão poderosa do Deus que nós servimos. E detalhe, a casa de Raabe ficou de pé, porque tinha uma promessa sobre a casa de Raabe. Havia uma palavra sobre a casa de Raabe. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluias. Coisas podem acontecer em nossa volta, mas nós temos uma palavra sobre nós. Sobre a nossa casa, uma palavra. A marca do sangue de Jesus há nos umbrais das nossas portas. Aleluias. Sobre a casa de Raabe havia o fio, o tecido vermelho. E hoje sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, há o sangue de Jesus Cristo. Aleluias. E lembrando aqui do Mar Vermelho, Êxodo 14, de um lado, aliás, atrás, o exército de Faraó, o povo de Israel caminhando, cumprindo uma ordem do Senhor. Atrás deles o exército de Faraó, na frente deles o mar, do lado montanhas. Moisés chega diante daquele mar e começou a clamar, e o Senhor falou: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. E de repente Moisés tocou nas águas, aquele mar se abriu, foram paredes de água dos dois lados. O povo de Israel caminhou em terra seca. E de repente, quando eles passaram, que vem o exército de Faraó atrás, quando eles estavam mais ou menos na metade do caminho do trajeto, Deus mandou que Moisés tocasse nas águas novamente, e o mar se fechou. E o que é que aconteceu? Com o exército de Faraó, com os inimigos do povo de Deus, foram destruídos. Se isso não te anima, não te deixa cheio de força, meus irmãos, a mim me deixa. A mim me deixa. Aleluias. Aleluias. É tanto que aquele povo, quando passou o mar, o que eles disseram? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E quantas vezes na nossa vida a gente celebra uma vitória e diz: só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, santo é o teu nome, Jesus. O versículo 33,
Saul disse para Davi: Davi, esquece isso, Davi. Você não tem condição. Olha o teu tamanho, olha a tua idade. Você é um jovem, ele é guerreiro desde a mocidade. Davi, esquece. Esquece, Davi. Esquece, Davi. Ele é experiente, Davi. Sabe quanto pesava a armadura de Golias, meus irmãos? 60 quilos. A ponta da lança de Golias, só a ponta da lança pesava 6 quilos. Aí Davi rebateu a Saul. Davi, entretanto, 34, disse a Saul: Ah, rei, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Ele contando dele mesmo. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Eu dou golpes, eu livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso? Esse filisteu incircunciso será um deles, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Oh, glória! O que Saul tinha que fazer ouvindo isso, pastor? Abençoar Davi, meus irmãos. Saul abençoou Davi. Aí o que Saul fez? Vestiu Davi com aquela armadura. Você sabe disso. O que Davi fez? Não conseguiu dar um passo. Pesada demais, pastor. Tem muita gente aí querendo ser o que não é. Seja você, meu irmão. Sua essência, seu jeito de ser, suas habilidades. Não queira imitar ninguém, não. Não queira ser quem você não é. Seja você. Faça com aquilo que você tem na mão. O que você tem na mão? Como Moisés era um cajado, ele tocou nas águas e as águas do mar se abriu. Use o que você tem na sua mão. Aí foi. E aqui, meus irmãos, eu fiquei pensando: quantos leões e quantos ursos você que está aqui nessa noite não já matou? Você sabe que eu estava procurando, não achei nenhum texto da Bíblia que cita que Davi matou urso e leão. Nenhum. Mas Davi cita. Aonde ele fez isso? No secreto. No secreto, irmã Rosa. É no secreto que as coisas acontecem dentro de nós. Para Davi ter coragem de dizer: eu vou enfrentar esse filisteu, ele tinha essa força, porque ele já sabia o que ele tinha vivido. É isso que eu quero dizer: suba de nível. Por enquanto você matou leão e urso, mas tem gigantes que você precisa matar. Quantas coisas nós já vencemos e vamos vencer, viu? Porque a guerra de Davi não terminou aqui não, nesse Golias que ele destruiu. Davi continuou uma guerra imensa com o próprio Saul, depois contra ele mesmo, onde ele caiu feio. O 38, Saul voltou para Davi, ele não conseguiu andar com as armaduras. 17:38, ele não conseguiu dar um passo. Aí o que Davi fez? Se livrou daquilo, tirou tudo aquilo. 39 parte B. E em seguida no 40, Davi pegou seu cajado, escolheu no riacho, ali no vale mesmo, 5 pedrinhas lisas, colocou-o na sua bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com uma tiradeira na mão, para onde Davi foi? Para cima de Golias. Eu fiz aqui uma observação que eu acho que você vai concordar comigo. Quem era para ter enfrentado aquele gigante não era Davi. Davi tinha uma estatura mediana de 1,70 m, 1,60 m. E Saul, a palavra diz que Saul era um dos homens mais maiores, né, pastor? Forte, grande, enorme. A estatura de Saul era de 1,90 m a 2 metros. Quem era para ter enfrentado aquele gigante? Quem era? Era Saul.
talvez maior do que o Douglas. Quem era para ter enfrentado aquele gigante era Saul. Mas por que Saul teve medo? Porque ele não tinha a presença do Senhor mais. Saul teve medo por causa disso, porque se ele tivesse a presença do Senhor, ele enfrentaria esse gigante. Ele enfrentaria. Aí Davi, menorzinho, não tinha experiência com guerra, mas ele foi para cima. Davi tirou aquela armadura, pegou suas ferramentas, que foi o seu cajado, desceu ao vale, pegou 5 pedras, colocou na sua bolsa. Na minha cidade diz que é uma baladeira, né? Lá no Ceará diz que é uma baladeira. Quem é cearense aqui? É um estilingue, isso mesmo. Aí do versículo 40 até o 49, nós não vamos ler tudo, mas eu vou só citar aqui. Davi foi do 40 ao 49. Ele foi para cima. E em seguida pegou seu cajado, escolheu as pedras, 41, enquanto isso o filisteu com seu escudeiro à frente vinha, se aproximou de Davi. 42, olhou para Davi com desprezo, lógico, né? Ele grandão daquele jeito, o homem parecia... Quem é os supermans que a gente possa imaginar vestido daquela forma? Não, o Incrível Hulk não tinha vestimentas. Aqueles, sei lá, um super, sabe, um desses famosos aí, vestido de uma roupa de guerra. Não entendi? Vamos esquecer. Um homem de ferro, alguém assim. Para cima de Davi sem nada na mão, com uma varinha, um cajado. Ele olhou para Davi com desprezo, viu que o senhor era um rapaz ruivo, apesar de ser bonito, mas ele mesmo assim fez pouco caso dele. 43, disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha com pedaços de pau? E esse gigante aqui, o filisteu, amaldiçoou Davi. E ele amaldiçoou invocando os seus deuses aqui com D minúsculo. E o 44 diz: vem aqui, venha Davi, eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. 45, Davi respondeu, foi o que nós lemos já: você vem contra mim com espada, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor Deus dos exércitos. Aí Davi declara aqui no 46, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Hoje mesmo eu cortarei, darei você aos cadáveres, as aves do céu vão comer você e os animais selvagens. Todos deste lugar vai saber que não foi com espada nem com lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos os nossos inimigos, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. O 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentar. Davi foi para cima, tirou uma pedrinha do seu alforje, arremessou na atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de um modo que essa pedra ficou encravada. Ele estava de capacete, a pedra foi bem aqui onde no capacete não protegia, e esse filisteu caiu. A Bíblia diz que ele caiu com o rosto no chão. Aí aqui eu fiquei pensando, pela lei da gravidade, era para ele ter caído de costa, né, pastor? A pedra podia vir, jogar ele para trás. Mas o que ele fez? Ele caiu? Por que ele caiu para frente? Deus derrubou esse gigante. Sabe o que aconteceu aqui? Deus falou para mim, ele se prostrou diante de Davi. Se prostrou diante de Davi. Ele caiu com o rosto em terra. Aí o que Davi fez? Pisou, pegou a própria espada dele, cortou a cabeça e levantou a cabeça dele bem alto. Todos esses textos aqui estão do 40 ao 49. Davi venceu esse gigante na força do nosso Deus. Ele caiu com o rosto no chão. Ele caiu em frente a Davi. Ele caiu como se fosse se prostrando diante de Davi. Ele não caiu para trás.
E nós aprendemos aqui que quem tombou esse gigante, mais uma vez, foi a mão poderosa do nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Josué e o Deus de Davi tombou esse gigante mais uma vez. Aleluia! Além dele morrer, se prostrou-se diante de Davi. Davi foi lá, pegou a espada, cortou. Versículos 51 e 52. O exército filisteu, olha isso aqui. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembanhou a espada do próprio filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, o que eles fizeram? Fugiram, recuaram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram aquele filisteu até a entrada de Gate. O exército dos filisteus recuou e fugiram. Muitos foram mortos. E o exército de Israel perseguiram eles. E aqui nessa história, meus irmãos, eu me encanto com ela. Você comigo? Eu me encanto com uma história dessa. Me encanto assim de ficar babando. Babo mesmo. Dou glória a Deus. Você imagina eu no meu secreto preparando uma mensagem dessa? Como eu fico mais assim, eu fico numa, assim, parece que eu vou voar, de ver o Deus que nós servimos. Eu fico encantada com isso. E Davi aqui, meus irmãos, era um homem humano, como eu e como você. Davi, ele adorava o mesmo Deus que eu e você adoramos. Davi, ele se prostrava diante do mesmo Deus. Nada mudou aqui. Nós estamos na mesma linha de Davi. Homens pecadores, como qualquer um. Como Davi. Davi tinha medo também. Davi se acovardou muitas vezes. Davi caiu em sua trajetória e caiu feio. Logo mais para frente a gente vai ver essa história. Davi também teve um coração rápido ao arrependimento. A palavra diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E aqui eu trago para nós. Davi está sentado aqui, viu? Davi está aqui. Davi está aqui. Primeiro no meu peito. O coração de Davi está aqui. O coração de Davi está no peito do pastor Júnior. O coração de Davi está no peito do pastor Daniel, da Martinha, da Fê, da irmã Rosa. O coração de Davi está aqui no peito do Géso. O coração de Davi está sentado aqui. O coração de Davi bate aqui dentro. O coração de Davi está sentado em nosso meio. Aleluias. Davi está sentado aqui. Davi está nesse ambiente. Davi está aqui conosco. Davi está no meu e está no seu coração. Aleluias. Nós temos os mesmos sentimentos, mas nós temos o mesmo Deus. Nós temos os mesmos medos, mas nós temos a mesma presença. Nós temos a mesma presença. Essa presença nunca nos deixou. Essa presença nunca nos abandonou. Mas tem alguém aqui que eu me encanto mais do que eu me encanto com Davi. É o filho dele, Salomão? Não. É aquele que está descrito em Mateus 1. 14 gerações foram de Abraão a Davi. De Davi ao exílio babilônico mais 14. E 14 do exílio babilônico até Cristo. O filho de Davi. Forte, né, pastor? Filho de Davi. Aquele que o cego Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O nosso amado Jesus Cristo. Ele veio da linhagem do rei Davi, mas ele é o rei dos reis,
e o Senhor dos senhores. O reino de Davi teve fim. O reino do nosso Jesus não tem fim. Aleluias. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu a cruz, ele ressuscitou, ele ganhou as batalhas que eu e você ganha todos os dias. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus. Aleluias. Apocalipse 5:5. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Apocalipse 22:16. Eu sou a raiz e a geração de Davi, diz o Senhor. Isaías no capítulo 11 ele profetiza: do tronco de Jessé sairá um rebento, que suas raízes serão um renovo e frutificará. Aleluias. E hoje nesse exato momento, às 19h59 do dia 7 de setembro de 2025, ele está sentado no seu alto e sublime trono. Vai se dobrar diante dele toda a língua. Davi, aleluias, aleluias, aleluias. E ele vem em breve. Ele vem buscar. Quem ele vem buscar? Os guerreiros dele, que venceram batalhas em nome dele. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia, aleluias. Agora o que eu te faço, uma pergunta para encerrar. Amanhã, quando você estiver num campo de batalha com um gigante para você vencer, o que você tem que fazer, meu irmão? Hoje aqui dentro é muito fácil dar glória a Deus e aleluia. É muito, 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 muito fácil. E amanhã, quando você estiver diante de um Golias, um filisteu incircunciso, o que você vai fazer, Thalita, diante dos incircuncisos ali? O que nós vamos fazer diante dos filisteus incircuncisos que vem contra nós amanhã, nos nossos campos de batalha? O que nós vamos fazer? Eu anotei aqui algumas coisas para nós vencermos, viu? Trazer à memória os feitos do Senhor. Isso vai nos encher de coragem. Lembra que Davi falou para Saul: ah, rei, o teu servo aqui já matou leão e urso, eu posso enfrentar aquele filisteu. Lembra do que o Senhor já fez por você? Ele nunca te deixou. Meus irmãos, eu estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei que no ano de 1999, eu zerei a minha vida. Eu comecei a minha vida do zero, sem nenhuma possibilidade. E eu estou aqui hoje para dizer: eu venci. E quantas batalhas de 99 eu tenho vencido, e você também. 2, não fuja dos seus combates, enfrente-os em nome de Jesus. Reconheça que suas batalhas você não pode vencer só. Lembra que Davi falou? Lembra que ele falou aqui? Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja a glória. Mais uma aqui: não vá na força do seu braço, não vá de cara limpa. Nós enfrentamos gigantes espirituais também, físicos, emocionais. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, como diz Efésios 6. Não vá de cara limpa, se revista da armadura de Deus, orando, jejuando, buscando ao Senhor, lendo a palavra. 5, tenha pressa em vencer. Davi correu e foi para cima. Pare de adiar as coisas. É uma conversa, uma decisão, um confronto. Para de adiar, para de embarrigar as coisas.
Até quando você vai ficar preso a situações, preso a pecado? Você é livre. Rompa com vícios, rompa com relacionamentos que te destroem, rompa com pessoas que te puxam para trás, que te tiram da verdade. Rompa com pessoas que te levam para caminhar para o inferno. Você pode fazer isso. Você vai vencer, meu irmão. Seja uma inspiração para outras pessoas com suas vitórias. Quando Davi cortou a cabeça do filisteu, o exército de Israel chegou e deu um grito de guerra celebrando aquela vitória. Seja a inspiração de alguém. Sua força vai encorajar muitas pessoas. Tem pessoas que nos inspiram. Nós precisamos inspirar alguém também. E a última coisa para finalizar: você não é o que você fala, você não é o que você sente, você não é o que você promete, você é o que você faz. São suas atitudes que definem quem é você. Não é o que eu falo, não é o que eu sinto, não é o que eu prometo, é o que eu faço. Define quem sou eu. São atitudes que definem quem nós somos. Tem pessoas que a conversa não condiz com as atitudes. A pessoa fala uma coisa e faz outra. Já conviveu com alguém assim? Isso é muito comum. Quem define alguém é as atitudes. Não é o que você fala, nem o que você sente, nem o que você promete. Amém? Quem recebe essa palavra? Como você vai fazer amanhã com o seu gigante? Como você vai fazer amanhã com o seu gigante? Essa é a pergunta. O que você vai fazer quando você estiver diante dele? Aleluia. Quer vir aqui, pastor?